Olá, gente. Eu tô gravando esse vídeo aqui para a gente continuar o assunto referente à semana 3, que eu não consegui completar na aula síncrona, né? Queria primeiramente dizer para todos os alunos da EAD, de licenciatura em computação, que vocês não podem depender só do que eu ensino em vídeos, em aula síncrona, tá? Vocês têm que ter uma independência no estudo de vocês. Então, tem que ler o material, tem que tirar dúvidas nos fóruns, etc. Eu estou adotando a abordagem de tentar cobrir todo o assunto por meio das aulas, por meio dos vídeos ou gravados ou síncronos, mas não contem que esses vídeos vão ser sempre completos com todo o assunto. O material escrito, sim, é completo, tá? Então, vamos relembrar aqui. Na primeira aula, quem estava ao vivo ou quem viu a gravação, eu cobri os tópicos 1, 2 e 3. Eu até queria ter avançado até o quarto, não consegui. Então, nessa aula, eu vou continuar aqui desse quarto, que eu vou falar de quantificadores. A gente está dentro do assunto de lógica, certo? Vamos falar de quantificadores na lógica. Relembrando aqui, esse é um slide que eu mostrei na primeira parte, no primeiro vídeo, que a matemática estuda afirmações sobre as estruturas. Essa é uma matemática mais acadêmica, matemática de pesquisa, certo? Do mundo dos pesquisadores da área. Eles vão estudar afirmações, eles vão tentar comprovar quais afirmações são verdadeiras ou são falsas. Então, afirmações como essas, que, aliás, são muito simples, tá? Para todo n inteiro, se n é par, então n ao quadrado é par. Ou essa, se um grafo é euleriano, todo verso dele tem grau par, ou essa, todo inteiro, n ou é primo ou é um produto de primos. Bem, nessa parte da aula eu vou destacar em especial esse exemplo aqui, eu vou usar ele algumas vezes. Então tente lembrar dele. O que ele tem de diferente, que o que a gente viu antes não consegue expressar, é o fato de que ele não é uma afirmação. Veja que o que a gente tem aqui tem algo que a gente consegue expressar. Aqui tem um se então. Isso é a ideia de uma implicação ou um condicional da lógica. Mas o que está aqui, se n é par, envolve uma variável n. Então, se envolve uma variável n, eu não sei dizer se isso é verdade ou falso, porque depende de n. Então, isso aqui não é considerado uma proposição. Isso aqui também não é uma proposição, porque não tem um valor verdade. Está meio em aberto. E aqui tem uma ideia de para todo. Isso aqui a gente não consegue expressar com o que a gente viu antes. Toda aquela parte que a gente viu antes, muitas vezes é estudada com o nome de lógica proposicional. A parte que a gente vai ver a partir de agora consegue expressar para todo, consegue usar variáveis aqui, e a gente vai, ela pode ser chamada de lógica de predicados, ou lógica de predicados de primeira ordem, ou lógica de primeira ordem. E o que é um predicado, que o material escrito chama de proposição aberta? Ele também diz que pode ser chamado de função proposicional. Mas eu tenho um material todo com o nome de predicado, vamos chamar assim. Um predicado é uma afirmação que depende de um ou mais variáveis. Ele é tipo assim, vou falar de maneira informal, ele é quase uma proposição, só que tem algumas variáveis lá. Se você substituir essas variáveis por valores específicos, aí ele vira uma proposição. Então, ele é uma proposição que depende do valor da variável. Essa ideia de depender de um valor está muito ligado à ideia de função na matemática. Então, a gente vai usar aqui uma representação semelhante à de função. Você já deve ter estudado função com números, né? F de x é uma função, o valor depende do x. Aqui, veja, a gente está subindo o nível de abstração. Ao invés de lidar com números, a gente está lidando com afirmações. Essas afirmações, ao invés de valor numérico, elas vão ter valor verdadeiro ou falso. Né? Então, a gente está falando de umas coisas bem abstratas. E aqui, pense um tipo de função abstrata, que ela recebe um valor que pode ser numérico, pode ser qualquer coisa da matemática. E quando recebe o valor, isso vira, dá como resultado, como saída, digamos assim, uma afirmação. Então, P de x
é quase uma proposição. Quando eu der o valor de x, aí ela vira uma proposição mesmo. Q de x, tá? O material vai usar muito assim, uma letra maiúscula só. Eu, às vezes, aqui nessa apresentação, vou usar nomes, porque o nome ajuda a lembrar melhor. Vou usar par de x, menor xy. Vamos ver uns exemplos para ilustrar melhor essa ideia aqui. Eu vou usar, nesses slides, os seguintes exemplos. Eu não vou usar só uma letrinha. Em geral, eu vou usar um nomezinho. Eu vou usar par de A. Isso aqui é só uma representação, é só uma simbologia que vai representar para mim a seguinte ideia, a seguinte afirmação, que A é par. Veja que é uma afirmação aberta, uma proposição aberta, porque ela não tem valor verdade. Depende do A. Se o A for 2, isso vira a afirmação 2 é par. Ela tem um valor verdade, que é verdadeiro. Se A for 3, vira a afirmação que 3 é par, aí ela vai ter um outro valor verdade, o valor verdade falso. Lembre-se, valor verdade expressa essas duas possibilidades, verdadeiro ou falso, que a gente até pode representar como 0 ou 1, vai aparecer como 0 ou 1 às vezes aqui. Então, ímpar de A representa a afirmação que A é ímpar. Eu vou usar essa simbologia e a ideia que vai estar ali é dessa afirmação. Primo de A representa que A é primo. Divide de XY representa que X é divisor de Y. Isso na matemática também pode ser chamado de X divide Y. Vocês aprendem no ensino básico mais com o nome de é divisor de Y. Fica mais claro assim. Então, vou representar desse jeito a notação que lembra função, mas a ideia é essa afirmação aqui. Então, é meio assim, aqui não é exatamente língua portuguesa que está expresso aqui, não. É só uma simbologia matemática que eu defini. Eu quero usar assim. Estou explicando para vocês. Quando vocês virem essa simbologia matemática, entenda que isso quer representar, tem o significado de x é divisor de y. Representa uma afirmação, portanto. Então, predicado versus proposições, informalmente é assim, um predicado é quase uma proposição. Ele é quase porque tem umas variáveis lá. Então, ele tem valor verdade? Bem, vamos relembrar proposição. Proposição tem sim, proposição tem que ser bem específica. Eu não posso dizer assim, x é azul. Eu tenho que dizer, o céu é azul de manhã, em Recife, sei lá, tem lugar que de manhã o céu pode estar escuro, né? Até certo horário. Principalmente nos países nórdicos lá da Europa. Então, tem que ser bem específico. O céu é azul de manhã no Recife, em um dia sem nuvens. Tem que ser uma afirmação tão específica que consiga olhar e dizer ela é verdadeira ou ela é falsa. Proposição, portanto, é assim, tá? E sempre tem valor verdade, portanto. Predicado já é algo que depende de variáveis. Pode ser assim, x é azul. O que é x? Sei lá, se for o símbolo do cruzeiro, se x representar o nome símbolo do cruzeiro, aí o símbolo do cruzeiro é azul, beleza, faz sentido. Então, predicado depende de variáveis. A variável está lá para você poder substituir por diferentes coisas, diferentes valores. Para cada valor, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Quando você dá o valor, é que ela vai passar a ter um valor verdade, certo? Basta atribuir valores aos parâmetros do predicado e ele se torna uma proposição, ele se torna ele passa a ter um valor verdade. Por exemplo, considerando aquela simbologia que eu defini antes, que eu chamei de par de x. X ali é para você substituir por valores, tá? Pelo menos nesse contexto, nesse ponto da explicação. Então, eu posso trocar x por 2. Então, par de 2, com essa notaçãozinha, essa simbologia aqui, isso representa a proposição 2 é par. Essa simbologia na lógica formal representa essa ideia, 2 é par. Aí, veja que 2 é par é uma afirmação que tem valor verdade. Qual o valor verdade?
o valor verdadeiro. Par de 3 representa que 3 é par. E 3 é par. Representa isso. É uma proposição, é sim. Tem valor verdade? Tem sim, mas o valor verdade é o valor falso. Tá? Lembre-se, verdadeiro e falso. São os dois valores verdade. Par 4 representa que 4 é par, é verdadeiro. E, enfim, assim vai, tá? Tá até aqui relembrando aquilo que eu mostrei antes, a definição desses símbolozinhos aqui, dessas notações. Primo 2 representa, vamos ver aqui, primo de A representa que A é primo. Então, primo 2 representa que 2 é primo. Sim, 2 é um número primo, se você lembra do assunto de números primos. Primo 3 representa a afirmação, 3 é primo. Verdadeiro, o 3 é primo. Primo 4 representa a afirmação, 4 é primo. Essa é uma afirmação falsa. Então, veja, quando eu dou um valor, ela vira uma proposição e ela passa a ter um valor verdade, verdadeiro ou falso. Divide 2, 4. Lembrando que divide significa aqui, ó, isso quer dizer que 2 é divisor de 4. 2 é divisor de 4? É sim. Então, isso aqui representa uma afirmação verdadeira. Divide 3, 2 representa que 3 é divisor de 2. 3 é divisor de 2? Não. Então, essa é uma substituição de valores aqui nas variáveis, né? Passa a ser uma proposição, e é uma proposição falsa. Divide 3, 0, que diz que 3 é divisor de 0. Então, essa notação aqui, essa formulazinha lógica, representa, né, com base na definição que eu dei para esse predicado divide de xy. Isso aqui representa que 3 é divisor de 0. E todo número inteiro diferente de 0 é divisor de 0. Então, essa fórmula representa uma afirmação que é verdadeira. Tá? E a gente vai poder usar fórmulas assim, combinadas com os conectivos lógicos que a gente viu antes, para representar coisas um pouquinho mais sofisticadas do que antes. Os operadores que a gente viu antes, aqui eu estou chamando de operadores da lógica proposicional, né? É aquela lógica que eu vi no primeiro vídeo. E essa lógica agora aqui aparece como lógica de primeira ordem. Isso foi tirado de um material escrito por mim, que eu não vou usar aqui no ensino à distância, porque o ensino à distância tem o próprio material. Então, se a gente usar o predicado par de A, que representa a afirmação que A é par, para um A qualquer, eu consigo reescrever uma afirmação, que eu digo que é a afirmação da introdução, é da introdução do material escrito. Não apareceu antes na aula, não, tá? Mas seria uma afirmação assim, puramente em português, seria se x é par e y é par, então x mais y é par. Veja que são várias afirmações sobre uma coisa que é par, outra coisa que é par, e uma terceira coisa que é par. Na lógica de predicados, não tinha muito como mostrar essa interconexão. Dizer x é par, forçando um pouco a barra, seria uma proposição P. Dizer que y é par seria outra proposição Q, digamos. Dizer que x mais y é par seria outra proposição R. Mas tudo tem a ver com par, e na lógica proposicional não daria para representar isso direito. Sem contar o problema das variáveis, que lá não permite. Mas aqui, com a lógica, com esses predicados, né, esse novo conceito, a gente consegue usar o predicado par que eu apresentei antes, que representa que A é par, e eu troco aqui esse A pelo que eu quiser, qualquer coisa. Então, posso até trocar por uma outra variável. Troquei por x. Isso aqui representa a afirmação, em português, x é par. Posso trocar por y. Isso aqui representa a afirmação que y é par. E posso aplicar um conectivo lógico e, é a conjunção, representa o and ou e, né? Na prática a gente chama de i, mas é uma letra E. Então isso aqui seria, eu posso aplicar esse conectivo, e aí esse conectivo aplicado nessas duas afirmações dão a ideia de que x é par e y é par. X é par e y é par. Mas tem outro conectivo aqui, vou comentar sobre ele já já.
Vamos primeiro olhar para essa outra parte aí, que tem x mais y dentro do par. Isso representa x mais y é par, tá? Então, essa notação representa a afirmação de que isso aqui é par. Nessa definição aqui, onde tem A, eu posso trocar por qualquer coisa, então eu posso, inclusive, trocar por x mais y. Então, isso aqui representa x mais y é par. Aí está tudo conectado agora por uma implicação. Entenda que é uma implicação ou condicional, né? Que é isso tudo aqui é a premissa e isso aqui é a conclusão. Então, isso aqui está expressando a ideia de um se então, é uma maneira de expressar em português, em linguagem natural, né? Isso é uma maneira de expressar que se x mais y é par e, desculpa, se x é par e y é par, então x mais y é par. Isso está expressando essa frase toda. Se x é par e y é par, então x mais y é par. Com essa formulazinha a gente representa exatamente aquela afirmação que eu expliquei, e representa ela de uma maneira que a gente percebe que isso aqui tem a ver com algo ser par, isso aqui também tem a ver com algo ser par, isso aqui também. E, inclusive, percebe que isso aqui tem a ver com x e com y de antes. No fundo, aqui é uma função que está sendo aplicada, mas vamos pular detalhes mais minuciosos. A lógica de predicados, então, permite uma riqueza maior de como expressar as afirmações, tá? Eu vou dar aqui outro exemplo, que foi retirado de um exercício. Eu acho que eu achei isso num livro, mas faz tempo que eu coloco lá no meu material como exemplo. É um exercício que tem 3 afirmações. Alice vai à igreja, a outra é Henrique vai à igreja, a outra Marcos vai à igreja. São 3 afirmações. Tudo tem a ver com ir à igreja. Então vai ser legal ter aqui um predicado que para uma variável lá, x ou a, como queira chamar a variável, ele diga que A vai à igreja. Essa variável, né, vai à igreja. A gente pode definir o predicado assim: vai à igreja de X, e dizer que isso representa a ideia de que X vai à igreja. Aí eu coloco no lugar do X Alice, isso representa Alice vai à igreja. Eu coloco no lugar do X Henrique, isso representa a afirmação Henrique vai à igreja. Eu coloco no lugar do X Marcos, isso representa a afirmação de que Marcos vai à igreja. Só que eu quero usar a notação mais parecida com o nosso material, mais parecida com a maioria dos livros de lógica. Ela não usa nomes para o predicado assim, não. Ela usa geralmente uma letra só. Uma letrinha só, geralmente maiúscula. Então, eu posso definir V de X. Eu usei V para você lembrar de que é vai, né? Mas você podia chamar P de X, Q de X, R de X, qualquer letra maiúscula aí. Então, vamos assumir que V de X representa a afirmação X vai à igreja. Isso é um predicado, tá? Agora eu coloco no lugar de X o nome Alice, isso representa Alice vai à igreja. Coloco no lugar de X o nome Henrique, isso representa Henrique vai à igreja. Coloco no lugar de X o nome Marcos, isso representa Marcos vai à igreja. E aí a gente pode fazer afirmações combinando essas, usando os conectivos. Os conectivos permitem fazer afirmações compostas, proposições compostas, quer dizer, proposições que eu misturo outras, combino outras. Por exemplo, se eu quiser representar a seguinte afirmação, que é condicional, vê aí que ela é condicional, ela fica bem representada com uma implicação. Ela diz assim: se Alice vai à igreja, então Henrique e Marcos não vão. Representando com lógica de predicados, primeiro, note que é se então vai ter que ter uma implicação em algum lugar. Qual é a condição dessa afirmação? É se Alice vai à igreja. Então, vamos representar essa afirmaçãozinha menor, Alice vai à igreja. Ela vai ser a premissa, o lado esquerdo da implicação. Alice vai à igreja pode ser representada assim, né? Como eu comentei no slide anterior.
Então, se essa condição for satisfeita, acontece o quê? Vamos pensar no que fica aqui no lado direito da implicação, do condicional. Diz que Henrique e Marcos não vão. Em português, a gente diz assim, Henrique e Marcos não vão, mas para a gente fazer a anotação, a gente vai ter que adaptar aqui. Porque, no fundo, isso tem duas ideias sendo expressas aí, que a gente pode quebrar em duas afirmações. Eu posso dizer que Henrique não vai e Marcos não vai. Vai ser mais fácil representar na lógica assim. Ou melhor, só vai ser possível representar essa ideia pensando assim, que Henrique não vai e Marcos não vai. Não é essa a ideia que essa frase significa? Então vamos representar que Henrique não vai à igreja. Coloco o operador de negação e coloco o V de Henrique, que representa Henrique vai à igreja. Negado. Henrique vai à igreja. Negado quer dizer que Henrique não vai à igreja. Beleza. E o quê? E negado, V de Marcos. Ou seja, V de Marcos representa Marcos vai à igreja. Quando eu nego, isso representa Marcos não vai à igreja. Então, aqui está exatamente o que eu queria. Henrique não vai à igreja e Marcos não vai à igreja. Essa implicação toda representa que se Alice vai à igreja, então Henrique não vai à igreja e Marcos não vai à igreja. É a mesma ideia que está na frase aí acima. Perfeito. Com lógica de predicados, a gente representa isso de uma maneira legal, porque você vê que tudo tem a ver com ir à igreja, só muda ali quem é que vai, quem é que não vai. Bem, para que serve predicados? Porque predicados, tipo, representou uma coisa de maneira meio diferente aqui, mas ainda não agrega tanto assim no que a gente consegue expressar. Agrega a forma de expressar, que fica diferente. Mas a gente vai usar predicados porque a gente vai ter os quantificadores e esse nome esquisito expressa duas ideias simples, relativamente. Mas tem umas nuances que vocês têm que estar atentos. Geralmente não. A ideia de quantificador é a ideia de você fazer múltiplas afirmações para todos os elementos de um certo conjunto. Eu posso querer afirmar, tipo assim, que todo mundo do conjunto, sei lá o quê, todo mundo do conjunto dos cristãos vão à igreja. Né? Igreja é um nome mais usado para local de reunião dos cristãos do que de outras religiões. Né? Outras religiões têm sinagoga, tem mesquita. Então, todo X que pertence ao conjunto dos cristãos, digamos que aqui fosse aquele V de X. V de X. Essa notação aqui representaria alguma ideia assim, semelhante ao que eu disse, né? Deixa eu voltar um pouquinho. O quantificador universal vai servir, portanto, para fazer uma afirmação repetida para todo mundo de um certo conjunto. Esse símbolo aqui pode ser lido como para todo X. Aqui você diz qual é o conjunto. Se é notação de conjuntos, você deve saber já ela. Que diz para todo X que é elemento do conjunto, ou que pertence ao conjunto. Aí, para todo mundo que pertence a esse conjunto, o quê? Eu quero afirmar que todo mundo, aquele predicado lá, P, se aplica a ele. P de X é um predicado qualquer. No meu exemplo, vamos considerar que ao invés de P, tem esse V de X aqui. Representa que X vai à igreja. E no lugar de U, entenda U como conjunto dos cristãos. Então, isso aqui representaria que todo X, que é do conjunto dos cristãos, vai à igreja. Todo mundo vai à igreja, em outras palavras. De maneira genérica, essa notação com U, com P, seria para todo X, aqui, para todo X, do domínio, né, que pertence a esse conjunto aqui, meio que universo aqui nesse contexto. Do domínio, do conjunto U, é verdade o predicado P de X. Predicado P de X qualquer. Essa é a ideia do quantificador universal. Ele está fazendo uma afirmação para todo mundo do conjunto e dizendo que todo mundo obedece àquele predicado. Nesse exemplo que eu dei,
que todo mundo que é do conjunto dos cristãos, dos declarados cristãos, digamos, vai à igreja, não é verdade, né? Mas, enfim, é uma afirmação, você pode expressar assim, todo X que pertence ao... Assim, sem nenhuma crítica, né? Mas só para dar um exemplo. Agora, o quantificador existencial. O quantificador existencial diz que existe um. Ele também está afirmando coisas sobre um conjunto, mas ele não está dizendo que todo mundo obedece aquilo. Ele está dizendo que existe algum, pelo menos um, pode ser mais de um também. A afirmação ela é flexível, ela diz que existe pelo menos um. Aí você usa esse E invertido, vê que é um E maiúsculo invertido, você está dizendo que existe um X que pertence ao conjunto, que para esse X é verdade o predicado P de X. Não precisa ser verdade para todo mundo do conjunto, não. Basta ser para um. No meu exemplo anterior foi de improviso aqui, mas vou continuar com ele. Eu acho que vai facilitar. Eu poderia dizer, existe um X do conjunto dos cristãos, tal que esse X vai à igreja. Em outras palavras, eu estaria dizendo, existe uma pessoa, algum cristão que vai à igreja. Graças a Deus existe algum que vai, né? Talvez todo cristão, todo mundo que é cristão vai à igreja, não, mas existe algum que vai. Então, de maneira geral, do jeito que a fórmula está aqui, do jeito que ela está aqui, ela representa que existe pelo menos um X, existe pelo menos um X, do domínio, ou pense do conjunto U, que satisfaz esse predicado P, ou seja, P vai ser um predicado qualquer, né? Enfim, tal que X faz o que o predicado lá diz. Vamos pegar aqueles exemplos matemáticos, vamos voltar para a matemática. Aqueles exemplos matemáticos com os predicados que eu defini antes. Para todo X, par de X. Deixa eu usar a canetinha, vou riscar um pouquinho aqui. Para todo X, par de X. Você pode omitir o conjunto se no contexto tiver claro qual é o conjunto. Aqui, no contexto, vamos assumir que já tem um domínio implícito, é o conjunto dos inteiros. Não precisa dizer o domínio na fórmula, então. Eu posso fazer uma formulazinha mais simples, que voltando aqui, eu corto essa parte. Toda a parte que fala do conjunto eu corto. Aí fica mais simples a fórmula. Eu posso dizer só assim, para todo x, par de x. Isso está afirmando... Claro que você tem que saber qual é o conjunto, porque está dito lá no enunciado da questão, está dito em algum lugar. Então, isso aqui está dizendo que todo x inteiro é par. Estou assumindo que é o conjunto dos inteiros, o domínio. Então, todo x, de onde? Dos inteiros. Todo x, para todo x, x é par. Em outras palavras, todo inteiro é par. É uma afirmação falsa, mas eu só quero que você entenda a notação e o que ela representa. Ela representa que todo x inteiro é verdade que x é par. E essa representa o quê? Que para todo x inteiro, 2 é divisor de x, lembra que isso representa 2 é divisor de x, qualquer coisa volta o vídeo e vê lá. Isso é um ou, isso aqui representa que x é ímpar. Em outras palavras, eu estou dizendo que todo inteiro x, 2 é divisor dele, ou x é ímpar. Aqui na frase embaixo eu deixei ela um pouquinho mais fácil, de leitura mais fácil, dizendo assim, que para todo x, ou melhor, todo inteiro, é divisível por 2. Quando você diz que 2 é divisor dele, você está dizendo que x é divisível por 2 também. Então, todo inteiro é divisível por 2 ou é ímpar. Todo inteiro é divisível por 2 ou esse inteiro é ímpar. O inteiro aí é o x da história. Quando eu afirmo isso, eu afirmo que é todo ele mesmo. E isso é verdade porque quando ele é divisível por 2 ou quando 2 é divisor dele, isso quer dizer que esse inteiro é par. Então, em outras palavras, aqui está expressando de outra forma, mas está expressando a mesma ideia de dizer que ele é par, tá? Então, todo inteiro é par ou é ímpar? É verdadeiro, todo inteiro é par ou é ímpar. Até o zero. O zero é par.
O zero é par. Ele é divisível por 2, então ele é par. 0 dividido por 2 dá 0. Divisão inteira, exata. Então tá aí, vamos focar só no que essa notação representa e o fato de ser verdadeiro ou falso vai ser trabalhado mais adiante, na verdade. Isso aqui, no mesmo conjunto dos inteiros, representa que existe um inteiro que é par, existe um inteiro x, né? Tal que esse inteiro é par, e esse inteiro é um divisor de 2. Existe um inteiro que é par e é divisor de 2. É o que está dizendo aí. Que, por sinal, é verdadeiro, né? Existe um, existe. Pelo menos o x igual a 2. 2 é par e é divisor de 2. Perfeito. Então, existe sim. Quando você usa o existe, você vê o conjunto todinho, o conjunto dos inteiros. E basta achar um. Se tiver um, pronto, o predicado todo é verdadeiro. Existe um, existe. É o x, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O mouse não está respondendo muito bem agora. X igual a 2. Existe. O x igual a 2 torna isso aí verdade. Existe ele. Pelo menos ele. Existe outro, existe o menos 2 também. Mas basta existir um, aí esse predicado todo ficou verdadeiro. Agora, essa outra afirmação, o principal é entender o que ela está dizendo. Ela está dizendo que existe um inteiro, x, né? Existe um inteiro x, algum valor específico de x, pelo menos um, que é ímpar, esse x é ímpar, e esse x é divisor de 2. Poxa, existe um inteiro que é ímpar e é divisor de 2. O principal é entender o que está afirmando aqui. Está afirmando que existe um x inteiro que é ímpar e é divisor de 2. Mas, como extra, eu vou afirmar para vocês que esse predicado aqui é verdadeiro sim. Existe um inteiro que é ímpar e é divisor de 2. Existe pelo menos esse, x igual a 1. Ali era para ser um igual, certo? Não consegui completar, não. Eita, saiu péssimo. X igual a 1. 1 é ímpar e é divisor de 2. 2 dividido por 1 dá 2. Mas o principal aqui é entender o que essa notação está representando. Espero que tenha ficado claro. Aí vamos voltar para um exemplo aqui. Eu estou chamando de primeiro exemplo, porque lá no material era o primeiro exemplo. Eu até me enganei aqui quando eu estava fazendo os slides. Eu pensei que os exemplos iam se referir todos a esse. Ó. Deixa eu voltar, estou voltando aqui. E não é. É uma afirmação um pouco diferente. No fundo, ficaria legal todas aquelas referências ao primeiro exemplo se eu tivesse esse primeiro exemplo aqui. Né? Se x é par e y é par. Já vou alterar, porque em semestres futuros o slide já vai estar redondinho. Então, x mais y é par. Pronto, vamos considerar isso como primeiro exemplo. Aí todo slide que falar do primeiro exemplo está falando desse. Aqui, quando falou da afirmação da introdução, se refere àquele que eu acabei de escrever ali. E aqui, quando está falando do... Vou avançar os slides. Voltando ao primeiro exemplo, está falando daquele que eu acabei de escrever. O primeiro exemplo é se x e y são pares, então x mais y é par. Vamos considerar que está falando para todos x e y inteiros. O texto lá estava um pouquinho diferente, mas a ideia é essa. Para todo par de números x e y, você pode dizer assim também. Em que os dois são inteiros. Ou para todo par de números inteiros x e y. Se x e y são pares, então x mais y é par. Olha, dizer x mais y é par, usando aquele predicado que eu criei antes, é assim que faz, ó, com essa notação aqui. Dizer que x e y são pares, você vai ter que quebrar em duas partes. Você vai ter que dizer x é par e y é par. Você vai fazer isso bem assim. Ó, aqui tem o x é par, conectivo i, e tem o y é par representados aqui. Ó, o conectivo aqui, que dá a ideia de i.
E aqui está representando x é par, aqui está representando y é par. E para todos os x e y inteiros? Você diz para todo x que pertence a z, para todo y que pertence a z. Dá para abreviar um pouco e colocar para todo x, vírgula, y que pertence a z. Ó. Só isso aqui mudou. Ficou mais abreviadozinho. Quer dizer que tanto x como y vem do conjunto z, conjunto dos inteiros. E se você souber que nesse contexto só está falando de inteiro, aí você pode remover toda essa parte aqui, fica mais simples ainda. Os exemplos que eu dei agora há pouco eram assim, né? Para todo x e y, se x é par, y é par, então x mais y é par. Subentende-se que está falando de inteiros já em algum lugar. Aí a notação pode ficar mais simples ainda. Pronto. Esse é o conceito de quantificadores, é o para todo e o existe. Tá? E agora vou falar de equivalências lógicas. Nosso último tópico aqui previsto para ser abordado nesses vídeos. O material escrito fala e, novamente, vou tentar dar uma explicação diferente. Que você lê o material e vê o vídeo com explicação um pouco diferente, talvez algum dos dois deve lhe ajudar melhor. Vamos falar de dois casos. Vou falar de equivalência lógica sem quantificador, o que eu chamo de lógica proposicional, e equivalência lógica usando quantificadores, que aí já é uma lógica de predicados. A gente diz que P e Q pense como duas formulazinhas lógicas. Elas são logicamente equivalentes se e somente se essa biimplicação for verdade em todos os casos. Verdade em todos os casos, a gente definiu um nome para alguma fórmula que é verdade em todos os casos. Uma fórmula que é verdade em todos os casos, que é verdadeira em todos os casos, é chamada de tautologia. Não vou escrever o nome todo, porque eu não vou conseguir. Mas outra maneira de definir é assim: P e Q são logicamente equivalentes se somente se o P implica que é uma tautologia. Tá? Isso é equivalente. Então, como é que eu... Sim, a gente representa que elas são equivalentes usando essa relaçãozinha. Isso é uma relação. Quando eu disser, quando eu apresentar, supõe-se que está provado, eles são equivalentes. Se eles não forem equivalentes, você pode usar o sinal cortado, dizendo assim, não são equivalentes. Mas como é que eu provo que duas formulazinhas P e Q são equivalentes? Bem, eu construo a tabela verdade da biimplicação entre P e Q. Então, eu tiro isso e coloco conectivo de biimplicação, tá? Porque eu preciso primeiro comprovar para depois realmente usar esse símbolo aqui. Antes de comprovar, não é correto escrever o que está aí em cima. Então, vou construir a tabela verdade do P biimplica ou bicondicional Q, ou P se somente se Q. Construo essa tabela verdade e vou ver se ela vai dar verdadeira em todas as linhas abaixo dessa fórmula. Tá? A gente vai ver um exemplozinho simples para começar. Para provar isso aqui, que P, essa fórmula do lado esquerdo é uma variável proposicional, não tem, não tem o P de X, sabe? Não tem uma variávelzinha X aí envolvida, não. É só uma variável que representa uma afirmação completa, de sentido completo. Então, eu quero provar que P é equivalente à negação da negação de P. Essas duas fórmulas, eu quero prová-las como equivalentes. Aí eu vou construir uma tabela verdade que tenha as duas juntas como colunas e depois calculo a biimplicação entre as duas. No fundo, é uma tabela verdade da biimplicação entre as duas, melhor dizendo. Vamos fazer tabela verdade da biimplicação entre as duas. Você tem que variar, tem que colocar aqui quais variáveis proposicionais, né? Quais proposições estão envolvidas, como se fosse a entrada, como se fosse a entrada de um circuito lógico. Só tem P, essa é a única variável, a única entrada. Ela pode ter valor 0 ou 1. Aqui eu estou usando 0 ou 1, veio lá do meu material. É 0 para falso, 1 para verdadeiro, tá? Também pode aparecer na lógica com 0 ou 1.
Aí fica mais parecido ainda com o circuito lógico, né? Aí você faz a negação de P. O zero, onde for zero, então, a negação vai virar 1. Onde for 1, a negação de P vira zero. Troca, né? Depois eu vou calcular a negação da negação de P. Isso aqui foi só um auxiliar, tá? Para me ajudar aqui. Se eu fizer a negação da negação de P, eu pego o operador negação de P e vou inverter. Onde tem 1, virou 0. Onde tem 0, virou 1. Esse aqui nega essa coluna aqui. Pronto, negação da negação de P está calculado aqui. Agora eu vou calcular aqui os valores da biimplicação entre essas duas fórmulas aqui. Ó. Vou até apagar tudo. Essas são as duas fórmulas, os dois lados da biimplicação. P e negação da negação de P. A biimplicação pode ser chamada também de operador de coincidência. Eu vou ver onde é que eles são iguais. Onde forem iguais, a saída, vamos pensar como circuito lógico, é 1. Então, 0 com 0 são iguais. Então, aqui o valor verdade dessa fórmula, a saída dela é 1. Aqui, 1 e 1, os dois lados da implicação são iguais. Dois lados da implicação. Então, a saída, né, o valor verdade da fórmula vai ser 1. E pronto, só tem duas linhazinhas, foi bem fácil. Veja que essa biimplicação deu tudo 1, podemos chamá-la até de uma tautologia. E, enfim, se essa biimplicação der tudo 1, está comprovada essa equivalência. Então, eu posso realmente dizer que é uma equivalência, sim. Provei. P é equivalente à negação da negação de P. É uma equivalência lógica meio óbvia, certo? Ela pode ser expressa assim, porque idioma às vezes não segue as regras da lógica. Então, às vezes a gente usa em português duas negações para representar uma negação só. Aí pode não bater exatamente com essa equivalência. A gente pode dizer assim, eu não vou não. Eu não vou não. No dia a dia, na linguagem popular, significa eu não vou. A gente usa duas negações e representa uma só. Mas dependendo de como você constrói a frase com duas negações, ela vai representar a frase afirmada. Uma negação inverte a outra. Você diz assim, não é verdade que eu não vou. Não é verdade que eu não vou. Estou negando e negando. Estou dizendo, a afirmação eu vou, eu neguei, aí virou eu não vou. Pois neguei de novo, disse, não é verdade que eu não vou. Então, isso dá uma dupla negação. Vamos pensar que o P representa eu vou. Uma coisa é eu dizer eu vou, essa fórmulazinha do lado esquerdo aqui é o P. Eu vou. Outra coisa é eu dizer eu não vou, seria negar uma vez. Ou eu dizer não é verdade que eu não vou. Obviamente é equivalente, né? Não é verdade que eu não vou, é a mesma coisa que dizer eu vou. É essa ideia que está expressa nessa equivalência lógica, tá? E equivalência lógica não é uma coisa assim que... Não é um operador lógico, é uma relação que ela ou está estabelecida ou ela não existe. Ela não está estabelecida. Nesse caso, ela é estabelecida, é comprovada. Se ela não for comprovada, se ela não existir, a gente faz assim. Tá? Vamos ver outro exemplo. P implica que é equivalente a... Você pode tirar até esses parênteses. Eu coloquei os parênteses para evitar ambiguidades. Mas P implica que, ou P condicional que, se P, então que, é equivalente a não P ou disjunção, representaria de ou, não P ou o que. Não P ou o que. Eu estou afirmando aqui que elas são equivalentes. São mesmo, tá? Eu estou afirmando que são, elas são. Agora, você tem que provar. Você vai ter que fazer uma tabela verdade onde apareça essa, e fazer a tabela verdade da biimplicação entre as duas. Tá? Olha aqui a biimplicação entre exatamente aquelas duas fórmulas. Essa é a parte principal que eu preciso ver aqui, quais são as saídas, tá?
Para ajudar nisso, eu vou ter uma coluna com o lado esquerdo, uma coluna com o lado direito, e se alguma dessas fórmulas for mais complicada, mais chatinha, você cria colunas auxiliares também. Por exemplo, aqui tem um não P. Aí, para eu fazer o ou e o não P, tudo de uma vez só, você tem um risco de se enrolar. Então, calcule o não P numa coluna auxiliar, e depois você faz o ou com o Q, fica mais fácil. Então, esse lado esquerdo é só fazer a tabela da implicação, certo? Que ela é assim, se a condição for falsa, aqui vai ser 1. Ponto, vai ser verdade. Agora, quando a condição P é verdadeira, eu vou reproduzir o mesmo valor que está na conclusão, ou seja, vai ser 0, se o Q for 0, vai ser 1, se o Q for 1. Isso é a tabela verdade da implicação, você tem que saber. Tá? Eu dei uma explicação de porquê, de qual é a ideia que está por trás, lá no vídeo 1. Mas se aquela explicação não funcionou bem, o último recurso é decorar a tabela verdade. O não P é só inverter. Então, aqui onde tem 0 vira 1, onde tem 0 vira 1, onde tem 1 vira 0, onde tem vira 0. Estou invertendo a coluna P, tá? Ok, aqui é calcular o OU. O OU desta coluna aqui da negação de P. Com o Q, que é essa coluna. O OU é assim, se um deles for 1, ele dá 1, ele vira verdade. Aqui os dois são verdade. Tudo bem, o O é verdade também. Basta um deles. Mas se os dois forem 1, o O é verdade também. Agora aqui os dois são 0. Opa, é a única situação do OU que dá 0. E aqui um deles é 1, então esse OU dá 1. Pronto, a gente tem aqui o lado esquerdo e o lado direito calculados. Isso aqui eram para ser setas e não saíram muito bonitas, não. Temos o lado esquerdo e o lado direito calculados da equivalência, mas são também o lado esquerdo e o lado direito aqui da biimplicação. Agora eu vou calcular os valores verdades da biimplicação. Quais valores verdade essa biimplicação pode assumir nessas diferentes situações, variando as possíveis variáveis, né, que é como se fossem as entradas de um circuito, se pensar como circuito. Essa biimplicação, como eu falei, ele olha a coincidência, onde tiver o mesmo valor, dá 1. Então, P implica Q e não P o quê? Ó, 1 aqui, 1 aqui. Então, aqui dá 1. 1 aqui e 1 aqui. Aqui dá 1. 0 aqui e 0 aqui. Bem, coincidência, mesmo valor. Então, essa formulazinha é verdadeira. Que verdade com verdade, mesmo valor. Então, essa formulazinha dá verdadeira também nesse caso. Essa biimplicação foi verdade em todas as linhas aí. A coluna toda ficou com verdade, verdade, verdade e verdade, são 4. Então, essa fórmula é uma tautologia, se quiser chamar por esse nome. Mas o que importa é que ela foi tudo verdade, isso comprova a equivalência lógica entre elas. Então, está comprovada, isso realmente tem uma equivalência lógica. Isso quer dizer que eu fazer alguma afirmação que tenha esse formato é equivalente a uma afirmação que tenha essa construção lógica, vamos chamar assim. Uma afirmação que seja baseada nesse condicional aqui é equivalente a uma afirmação estruturada com essa disjunção e negação aqui. Deixa eu só avançar um slide, que ele está muito riscado, e no próximo já tem a tabela toda pronta. Então, só para citar um exemplo, esse exemplo não é muito intuitivo de entender, mas dentro do contexto matemático, é verdade eu dizer assim, se x é par, então x ao quadrado é par. Uma estrutura condicional. Se, então, né? Se x é par, então x ao quadrado é par. Ou dizer assim, x não é par, ou o quadrado de x é par. X não é par, ou o quadrado de x é par. Vai ser equivalente a afirmar uma coisa ou outra. Ainda que seja mais intuitivo pensar dessa forma aqui, neste caso. Certo? Mas, enfim, essas equivalências lógicas nos ajudam a expressar frases de diferentes maneiras, mas que são equivalentes. E aí você vai ter uma lista de equivalências lógicas no material. Ela é até
bem restrita, não tem tantos exemplos assim, mas existe uma lista bem longa de equivalências lógicas. Certo? Em especial, é importante conhecer essas duas equivalências lógicas aqui, chamadas de leis de De Morgan. E esse nome já aparece também em propriedades dos conjuntos, tem leis de De Morgan lá também. Consequentemente, também vai aparecer em propriedades das portas lógicas, dos circuitos. Elas estão todas interrelacionadas, todas têm conexão uma com a outra. E elas têm a ver com a negação de um i ou a negação de um ou. Envolvem a negação da disjunção, que é o ou a negação da conjunção, que é o i. Envolve os dois casos. Quando eu nego um i, isso equivale, só para ajudar a memorizar, pense que essa negação entrou nos parênteses aqui, aplicou ao P, aplicou ao Q, e o I virou um OU. Então, inverteu tudo aí, ó. Inverteu o P, ficou negado, inverteu o Q, e até inverteu, entre aspas, o operador de I para OU. Se eu aplicar uma negação no OU, vai acontecer algo similar, ela vai inverter o P, vai inverter o Q, vai inverter o operador. Aí fica não P, o OU virou I, não Q. Essas são as leis de De Morgan. Para conjuntos, elas aparecem como um complementar da interseção, vira a união dos complementos. Tem tudo a ver, porque interseção é definido com base na ideia de I. União é definido com base na ideia de OU. Tá? E também o complemento da união é igual à interseção dos complementos. Lá em conjuntos, as leis de De Morgan para conjuntos têm aquela forma. Mas aqui para a lógica, vamos focar na lógica aqui. Você pode ter frases matemáticas que você pode expressar das duas formas, essas leis vão ser úteis em alguns momentos, tá? Aí você pode dizer assim, X é par, é a afirmação P. Forçando a barra, porque eu não posso usar uma letrinha de variável proposicional para algo que tem X, né? Mas vamos pensar aqui. X é par. Vamos aliviar um pouco essa restrição. E aqui representa que Y é um número primo. Então, aqui eu estou dizendo que X é par e Y é primo. E aqui eu estou negando. Então, isso aqui está dizendo, não é verdade que X é par e Y é primo. Não é verdade que X é par e Y é primo. Isso equivale a dizer, perfeitamente equivalente a dizer que X não é par ou Y não é primo. É logicamente equivalente. As duas afirmações são logicamente equivalentes. Quer dizer, não é verdade que X é par e Y é primo, ou dizer, não é verdade que X é par, ou não é verdade que Y é primo. X não é par, ou Y não é primo, em outras palavras. A de baixo também. Deixa eu dar um exemplo diferente. Vamos pensar que eu estou afirmando que X é par e Y é par. Estou dizendo que os dois são pares. Eu acho que isso pode ajudar a entender. Se eu disser assim, não é verdade que X é par e Y é par. Isso aqui, a ideia é, não é verdade que os dois são pares. Dizer que não é verdade que os dois são pares é equivalente a dizer que X não é par ou Y não é par. Para não ser verdade que os dois são pares, tem que ser verdade que um deles não é par, sabe? Essa é a ideia. Então, afirmar não é verdade que X é par e Y é par é equivalente a dizer X não é par ou Y não é par. Essa aqui, semelhantemente, você pode construir algum exemplo, só que com ou, certo? Se eu disser que não é verdade um ou, isso vira o i das negações. Digamos que você tem duas... Você acha que dois valores são solução de uma equação. O valor 1 e o valor 2. Essa afirmação seria, o valor 1 é solução de uma equação.
valor 1 é solução. Aqui seria a afirmação, o valor 2 é a solução. Isso aqui está afirmando que o valor 1 ou o valor 2 é a solução da equação. Valor 1 ou o valor 2. Aí eu nego. Então, não é verdade que o valor 1 ou o valor 2 é a solução da equação. Não é verdade. Isso significa dizer que o valor 1 não é solução da equação e o valor 2 não é solução da equação. Não faz sentido eu dizer que não é verdade que 1 ou 2 é solução, não é verdade que 1 ou 2 é solução, é equivalente a dizer que não é verdade o 1 e não é verdade o 2. Não é verdade que nenhum deles é solução. Não é verdade que 1 é solução e não é verdade que o 2 é solução. Então, essas leis de De Morgan expressam maneiras diferentes, com estruturas lógicas diferentes de fazer afirmações, mas que são equivalentes. Aliás, toda equivalência lógica é isso, maneiras diferentes de você expressar afirmações, mas que dão na mesma. E aí na matemática vai ser muito comum se transformar de uma para outra. Todas essas equivalências que eu mostrei até aqui são livres de quantificadores. São equivalências que eu poderia chamar da lógica proposicional. Vamos falar agora de equivalências para fechar esse vídeo, envolvendo quantificadores, envolvendo fórmulas com predicados e com quantificadores em especial. Tá? Eu não vou mostrar todas elas, só vou mostrar aqui 4 que são fundamentais conhecer. Elas envolvem negação e envolvem a ordem dos quantificadores. Veja, essa aqui pode ser que tenha muita fórmula aí, você se assuste um pouco. Essa aqui está dizendo que todo x é verdade o predicado P de x. O conjunto está subentendido. Vamos pegar um exemplo só para ilustrar. Vou dizer que todo x é par. Poxa, todo x inteiro é par. É uma afirmação falsa, mas não vem ao caso. Só quero saber se duas maneiras de expressar essa ideia. Eu dizer que todo x é par, mas eu vou negar. Vou dizer que não é verdade que todo x é par. Certo? Essa frase, tem outra maneira de dizer ela? Tem uma equivalência lógica que diz que você pode dizer a mesma ideia assim. Existe um x que não é verdade que x é par. Veja que faz sentido. Eu dizer que não é verdade que todo x é par é equivalente a dizer que existe um x que não é par. É isso mesmo. De fato, essa primeira fórmula aqui é verdadeira, não é verdade que todo x é par. E essa também é verdadeira, elas são equivalentes, tem que ter o mesmo valor verdade, sempre. E não é verdade que todo x é par, porque realmente existe um número inteiro que não é par. Existe o 1, existe o 3, existe o 5, existem muitos, na verdade. Mas quando eu digo existe, existe pelo menos um. Se tiver mais de um, ótimo. É verdade também. São duas maneiras diferentes de expressar a mesma ideia. Veja que é como se fosse uma negação de um para todo, que a negação entrou aqui, se aplicou ao x e transformou o para todo num existe. Entrou, aplicou-se ao x e o para todo virou um existe. Só para decorar, você pode pensar assim, tá? Semelhantemente, você pode negar um existe, aí a negação entra, troca o existe por... Isso era para ser uma seta. Troca o existe por para todo e ela entra aqui para se aplicar, para virar negação mesmo do predicado P. Se eu disser, sei lá, que não existe solução inteira para uma certa equação. Então, posso dizer, não é verdade que existe um x inteiro, subentenda-se que o conjunto é inteiro. Não é verdade que existe um x, e esse P de x quer dizer x é a solução de uma equação aí qualquer. Eu não vou mostrar a equação, mas imagine aí uma equação muito difícil que não tem solução inteira. Então, não é verdade que existe um x que é a solução da equação.
Isso é a mesma coisa de dizer que todo x inteiro não é solução da equação. P de x representa que o x é solução, o não representa que ele não é solução. Clicando na negação. Representa que ele não é solução. Então, todo x inteiro não é solução da equação. Essa é outra maneira de dizer que não é verdade que existe um x que é solução da equação. Se você pensar bem, faz sentido. Por sinal, essas duas aqui são consequências das leis de De Morgan, que eu mostrei antes, e podem ser chamadas de leis de De Morgan para quantificadores, para lógica de predicados, mas não precisa decorar esse nome. E eu não vou explicar bem a conexão, porque não é objetivo, não é explicado no material também. Essas duas outras equivalências são mais simples, elas simplesmente trocam a ordem de quantificadores. Eu dizer que para todo x inteiro, digamos, e para todo y inteiro, um certo predicado aqui é verdade, é a mesma coisa que eu trocar a ordem aqui e dizer que para todo y inteiro e todo x inteiro, o mesmo predicado é verdade. Só troquei a ordem para todo x, todo y virou para todo y, todo x. Beleza, trocar a ordem, desde que, preste atenção, desde que seja o mesmo quantificador. Para todo com para todo, pode trocar a ordem. Existe com existe, pode trocar a ordem. Existe um x, tal que existe um y, que não sei o quê. É a mesma coisa que dizer, existe um y, tal que existe um x, que o mesmo não sei o quê de antes. Posso trocar a ordem se for existe com existe também. Mas nem sempre é verdade, não é uma equivalência lógica. Para todo x existe um y, é igual a existe um y tal que para todo x. Se tiver dois quantificadores em sequência que são diferentes, um é para todo e o outro é existe, não posso trocar a ordem colocando para todo aqui depois do existe, por exemplo. Aqui viraria para todo. Não posso, não é equivalente. Logicamente equivalente não. Então, só quando forem iguais você pode trocar a ordem. E aí eu acho que se encerra a parte de equivalências. Eu ia dar o exemplo com P de x representando x usa preto. Pense como sendo um predicado sobre pessoas, que P de x representa que x é uma pessoa que usa preto. E o conjunto é o conjunto das pessoas que moram na sua casa. Enfim. E elabore esses exemplos aí e veja se faz sentido. Vou fazer só um, tá? Vocês fazem o resto. Não é verdade que todo mundo da minha casa usa preto. Isso é mesmo que eu dizer, existe alguém da minha casa que esse alguém não usa preto. Não faz sentido? Não é verdade que todo mundo usa preto, é a mesma coisa que dizer, existe alguém na minha casa que não usa preto. Bem, faça essa mesma coisa, esse mesmo exercício de trocar P de x por a pessoa x usa preto nas outras equivalências, para ver se faz sentido. Então, se encerra o que eu tinha planejado. Então, vou encerrando aqui o vídeo. Volto a recomendar, usem os fóruns, mande dúvidas para os tutores, para mim, tá bom? E usem esses vídeos também para rever, mas não dependam só dos vídeos. Lembrem-se que vocês têm que ter independência, estudar, ler o material, postar dúvida nos fóruns, tirar dúvida uns com os outros. Certo? Então, até a próxima aí, gente.